Atenção, amigos e ouvintes da Rádio Noroeste. Dentro de 5 segundos, mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores. Tá no seu rádio, trabalhador, também tem o seu jornal. Está começando na sua Rádio Noroeste, o Jornal dos Trabalhadores. Os assuntos que a grande mídia não pauta, mas que tem a ver diretamente com você. A apresentação de Gerry de Oliveira e direção-geral de Cristiane Costa. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Jornal dos Trabalhadores. A partir de agora você estará comigo, Gerry de Oliveira, com jornalismo e prestação de serviços. Tudo do mundo do trabalho e da política para você, de uma maneira simples, didática e apresentando um jornalismo diferente daquele que você ouve na grande mídia. Lembramos que você poderá participar do programa de hoje enviando perguntas ou mensagens de áudio pelo nosso WhatsApp 32451127. Também estamos realizando a transmissão por imagens através do nosso site www.radionoroeste.com.br. Você também pode acompanhar nossa programação pelo Facebook ou pelo canal do YouTube da Rádio Noroeste, www.youtube.com/noroestefm. Também temos vários aplicativos que você pode procurar em www.radios.com.br. E é claro, também estamos no seu rádio, no seu tradicional aparelho de rádio na frequência 105,9 MHz em FM. Então, sem mais delongas, vamos às principais notícias de hoje. Bolsonaro defende que toda a população compre fuzis. Flávio Bolsonaro teria participado de negociação para a compra de vacinas nos Estados Unidos. Câmara vota Código Eleitoral e STF julga marco temporal nesta semana. Brasil registra 298 mortes e 13.210 novos casos em 24 horas. Conta de luz. A ANEEL mantém bandeira vermelha 2 em setembro. Moraes afasta delegado de inquérito que envolve Bolsonaro. Tudo isso você ouve aqui no Jornal dos Trabalhadores, desta segunda-feira, dia 31 de agosto de 2021. Então vamos aos fatos que marcaram esta data na história do Brasil e na história da humanidade? Vamos embora? Em 1914, França, Bélgica e Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha, iniciando a Primeira Guerra Mundial. O estopim foi o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em 28 de junho. Até 3 de agosto, todas as potências entram na guerra, menos a Itália. 1977, 150 mineiros morrem na explosão de uma mina em Moçambique e a escritora Raquel de Queiroz é a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras. 1981, um golpe militar derruba o presidente da Bolívia, general Luiz Garcia Meza, substituído por uma junta militar presidida pelo general Celso Torello.
1984, primeira greve geral na Argentina contra o governo do presidente Raul Alfonsín. 1988, fim da censura e da tortura, além da liberdade de expressão intelectual e de imprensa no Brasil, é aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte. Muito bem, vamos começar o programa então. O Brasil registra 298 mortes e 13.210 novos casos da Covid em 24 horas. O Brasil registrou 298 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Com os novos números, o país acumula 579.308 vidas perdidas para a doença. O levantamento compila dados de secretarias de saúde dos 26 estados e do Distrito Federal. O relatório apontou ainda 13.210 novos casos de Covid entre sábado e domingo, um total de 20.741.815 confirmações desde o início da pandemia. Em todo o país, a taxa de mortalidade ultrapassa a marca de 300 por 100 mil habitantes nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Paraná. Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho. Muito obrigado, Denise Coelho. E o Brasil já atingiu 80% da população acima de 18 anos com a primeira dose da vacina. Vamos ouvir. Notícias Ministério da Saúde. 80% dos brasileiros acima de 18 Mentira, anos... é paia, vamos pular isso aqui, viu, gente? Vamos pular que isso aqui é fake news do governo federal e a gente não cai nessa. A gente caiu porque tivemos que produzir rapidamente o programa, né? Então acontece esse tipo de coisa, mas então a gente pede desculpa. É fake news, né? Notícias do Ministério da Saúde é fake news, para ter checagem, né? E é isso que a gente costuma fazer. Vou mandar um abraço pro Nécio Silva, lá de Pindamonhangaba, né? O Nelson Silva lá de Pindamonhangaba, o Durva da Vila Boa Vista e o Luiz Cláudio Alves, grande comunicador Luiz Cláudio Alves. Um abraço para vocês. Muito bem, mais notícias chegando aqui. Vamos embora, agora sim. Mais de 1 milhão de adolescentes vacinados contra a Covid-19. Até esse sábado, mais de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em adolescentes de 12 a 17 anos em todo o país. A orientação do Ministério da Saúde é que estados e municípios só vacinem essa faixa etária após a aplicação da primeira dose em toda a população adulta. Outra recomendação da pasta é que os municípios utilizem a vacina da Pfizer, a única aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para adolescentes. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, até o dia 15 de setembro, o Brasil terá recebido outras 150 milhões de doses para imunizar toda a população. Com a chegada de mais vacinas da Pfizer, o país terá doses suficientes para avançar com a imunização do público adolescente. A previsão é de que o Instituto Butantan conclua a entrega de 100 milhões de doses da Coronavac até o fim do mês de agosto. A Fiocruz também deve repassar imunizantes da AstraZeneca para a aplicação da segunda dose. O Ministério da Saúde também prevê a entrega de doses da Janssen para outubro. A pasta já distribuiu mais de 230 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Mais de 59 milhões de brasileiros já completaram o esquema vacinal, ou seja, 36,9% do público-alvo. Outros 128 milhões e 400 mil, o que corresponde a 79,8% da população adulta, tem ao menos a primeira dose. De Brasília, Adriana Mesquita. Muito obrigado, Adriana. Pois é, poderia ser mais rápido, né? Se não houvesse todo aquele
aquela política de contaminação de rebanho, né? Aquela política idiota de disputa do governo Bolsonaro não comprar vacina, e só abriu a discussão da vacina depois que havia a possibilidade de um caixinha 2, né? Obrigado, né, seu Pazuello? Pois é. Muito bem, eu lembro a todos que nós estamos transmitindo pelo nosso canal do YouTube essa programação em www.youtube.com/Rádio Noroeste. Você pode participar com a gente aqui comentando, enfim, migrem para o canal do YouTube da Rádio Noroeste, compartilhem, curtam, porque isso aqui é comunicação dialógica. Você pode fazer perguntas, você pode comentar e a gente coloca vocês aqui, tá certo? Muito bem, vamos dar continuidade também, estamos na TV Noroeste. A TV Noroeste, você entra no www.radionoroeste.com.br e digita lá TV Noroeste e você acompanha a gente ao vivo. Vamos continuar de notícia agora, as notícias que nos revoltam. Bolsonaro defende que toda a população compre fuzis. A matéria da agência Rádio Web. O presidente da República, Jair Bolsonaro, defendeu nesta sexta-feira que toda a população compre fuzis. Ao conversar com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, o presidente afirmou ainda que aqueles que não têm intenção de adquirir o armamento não devem encher o saco. Bolsonaro fez a declaração ao ser provocado por um apoiador que é CAC. Alguma novidade com relação aos CACs? Poxa, tudo que eu pude fazer por decreto e portaria, né, de ministro, eu fiz. Você, o CAC, está podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil 762. Parabéns. Tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Mas tem um idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Durante a conversa, que durou mais de 25 minutos, o presidente da República falou sobre diversos assuntos. Bolsonaro voltou a dizer que os combustíveis estão baratos, mesmo chegando a R$ 7,00 o litro da gasolina em diversos estados, por exemplo. Segundo o presidente da República, os governadores são responsáveis pelo que classificou de preço abusivo dos combustíveis. Durante a conversa, o presidente voltou a fazer críticas a integrantes do judiciário, isto sem citar diretamente os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O presidente foi além e também fez críticas a ministros do TSE. Pode um ou dois caras estragar a democracia no Brasil. Começar a prender na base do canetaço, bloquear redes sociais, e agora já o câncer já foi lá pro TSE. Lá tem um cara também que manda desmonetizar as coisas. Tem que botar um ponto final nisso. Durante a conversa, o presidente da República confirmou que vai participar das manifestações do 7 de setembro, em Brasília e em São Paulo. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri. Comento ou não comento essas abobrinhas desse presidente da República? Comento ou não comento? Bom, primeiro ele diz abertamente que o povo armado é que garante seus direitos. Eu vou só dizer uma coisa para você. Quando vocês liberaram a compra de arma, não era para autoproteção? Agora estão falando que o povo armado é para fazer política? Eu não entendo mais nada. Mas vou esperar o quê de um cara que tem sérios problemas de saúde mental, né? E aí, sabe, a gente precisa entender que o grande medo do Bolsonaro hoje não é continuar presidente da República ou ser eleito. O que vai acontecer com ele, se ele cair, se ele vai ser preso, se ele vai ser levado para tribunais internacionais. É esse tipo de postura. E olha só o que ele fez. Ele atacou manifestação indígena em Brasília dizendo: esse tipo de gente quer voltar ao poder. Vamos ouvir.
O presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira com ataques a uma manifestação realizada por indígenas em frente ao Palácio do Planalto, sede do governo federal em Brasília. Em declarações anteriores, no início da semana, ele se referiu aos indígenas como uns coitados e massa de manobra. Desta vez, o mandatário tentou associar o ato a, segundo suas palavras, aqueles que censuram, prendem e atacam os defensores da Constituição Federal. Desde o último domingo, a mobilização nacional Luta pela Vida em Brasília reúne cerca de 6.000 indígenas em um acampamento na capital federal, que é organizado pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com todas as organizações de base. O movimento indígena vem denunciando de forma constante o agravamento das violências contra os povos originários dentro e fora dos territórios tradicionais. Nesta quinta-feira, o STF, o Supremo Tribunal Federal, adiou o julgamento sobre o futuro das demarcações de terras indígenas para a próxima quinta-feira, dia 1º. Pelo chamado marco temporal, indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras onde já estivessem estabelecidos antes da promulgação da Constituição de 1988. A tese político-jurídica é defendida por ruralistas e setores políticos e econômicos interessados na exploração das terras indígenas e está sendo questionada pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Defensores dos povos originários apontam que essa tese é injusta, porque desconsidera as expulsões, remoções forçadas e todas as violências sofridas pelos indígenas até a promulgação da Constituição. Além disso, ignora o fato de que até 1988 eles eram tutelados pelo Estado e por isso não podiam entrar na justiça de forma independente para lutar por seus direitos. A sessão no STF vai definir o futuro das demarcações de terras indígenas no país. Com status de repercussão geral, a decisão tomada neste julgamento servirá de diretriz para a gestão federal e todas as instâncias da Justiça, também como referência a todos os processos, procedimentos administrativos e projetos de lei no que diz respeito aos procedimentos demarcatórios. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Distrito Federal, Douglas Matos. Muito obrigado, Douglas. Olha, eu continuo dizendo, né? As elites nunca aceitaram os indígenas nesse país, a sua cultura e a sua luta. O que está em discussão no marco temporal, quando a gente vê o Bolsonaro atacando dessa maneira, é justamente seu programa de governo. O marco temporal está em discussão e é uma política do governo Bolsonaro. Aceitar o marco temporal da forma como está dada é entregar terras indígenas para latifundiário. Mais uma vez sobre esse coiso, ele diz que não deseja rupturas, mas diz que tudo tem limites. O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado esperar que não haja tentativas de conter os movimentos de seus apoiadores previstos para o Dia da Independência, 7 de setembro. Ao discursar em um culto religioso em Goiânia, Goiás, Bolsonaro afirmou que não deseja provocar rupturas, mas que tudo tem um limite. O chefe do executivo indicou apoio à presença de líderes evangélicos nas manifestações. Tudo tem um limite em nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso. Sei que a grande maioria de líderes evangélicos vão participar desse movimento de 7 de setembro. E assim tem que fazê-lo. Está garantido em nossa Constituição. Espero que não queiram tomar medidas para conter esse movimento. Ao longo do discurso, Bolsonaro fez críticas à decisão do Tribunal Superior Eleitoral de suspender repasses a canais bolsonaristas. Voltou a criticar governadores por medidas restritivas impostas por causa da pandemia de Covid-19 e a defender o uso da hidroxicloroquina no tratamento para a doença. O presidente ainda ironizou comentários de que ele pretende dar um golpe. Deus me colocou aqui e somente Deus me tira daqui. Alguns me acusam de querer dar o golpe. Eu já sou presidente, eu vou dar um golpe em mim mesmo. Bolsonaro cumpre a agenda em Goiânia desde sexta-feira.
Antes de participar do culto, cumprimentou e tirou fotos com várias pessoas que foram ao local. Depois foi até a um estabelecimento onde tomou um caldo de cana. Assim como o presidente, parte da população não estava usando máscara ou utilizava o equipamento de proteção contra a Covid-19 de forma indevida. Quanto às comemorações pelo Dia da Independência, 7 de setembro, o chefe do Executivo afirmou que vai estar nos atos em Brasília pela manhã e na Avenida Paulista, em São Paulo, no período da tarde. Agência Rádio Web, com informações de Goiânia, Denise Coelho. Muito obrigado, Denise. Olha só, ele não deseja ruptura, mas desde que seja tudo do jeito dele, né? O limite qual que é? Romper com a estrutura jurídica do país, né? O que ele fala? Eu sou presidente porque Deus me colocou ali. Não, houve um golpe. É preciso deixar claro sempre que Bolsonaro é fruto e filho do golpe perpetrado desde a eleição de 2014, quando Aécio Neves disse o seguinte: nós vamos sangrar a Dilma. Bolsonaro é resultado disso. Houve o golpe contra Dilma, Temer assumiu, depois veio as eleições, Lula foi preso, não deixaram o Lula ser condenado, depois Sérgio Moro vira ministro da Justiça. Então, assim, quem colocou você aí foi um consórcio do grande capital, né? Foi um consórcio do grande capital que deu um golpe, né? Que não aceitou o resultado de 2014, Bolsonaro. E os tucanos também estão envolvidos nisso até as tampas, né? É preciso a gente deixar sempre claro isso, que não foi Deus que te colocou aí, foi o golpe diabólico do capital. Um abraço pro Foga, pra Juliana Firme e pro João Rocha, tá acompanhando a gente pelo Facebook também. Muito obrigado aí pela participação aqui no Jornal dos Trabalhadores. A gente chama a atenção para que vocês também acompanhem a nossa programação no YouTube, tá certo? Deixa eu ver quem mais está aqui, vamos ver. A Juliana Firme, o João Rocha, Luiz Cláudio Alves, Dorvalino Santos e o Nelson lá em Pindamonhangaba. Vamos embora continuar com esse programa. Quando a gente fala que o cara é vagabundo, é vagabundo. Olha só, Bolsonaro encerrou expedientes antes das 18 horas em 85% das sextas-feiras de 2021. O sextou do Bolsonaro é ir embora depois, antes do expediente. Eu me lembro que o Lula ficava até às 10, 11 horas da noite trabalhando. Tô aqui puxando sardinha pro Lula, mas toda sexta-feira ele vaza antes das 18 horas. Presidente vagabundo, essa é real. Bolsonaro encerrou o expediente antes das 18 horas em 29 das 34 sextas-feiras de 2021. O levantamento do Brasil de Fato considerou o horário de encerramento da última reunião feita pelo mandatário. A proporção dos sextou presidenciais antes do horário comercial corresponde a 85% das sextas-feiras de 2021. Desde o início do ano, a última reunião de Bolsonaro acabou às 4 da tarde ou antes em 16 sextas-feiras. Em 6 datas, ele encerrou as atividades antes mesmo do meio-dia. A metodologia não considerou 2 cultos e 2 jantares com a presença do presidente, que foram adicionados pelo gabinete pessoal de Bolsonaro à agenda oficial. Nos últimos meses, o presidente tem utilizado os últimos dias da semana para viajar a outros estados. Em algumas ocasiões, se desloca no início da sexta-feira. Em outras, apenas no final do dia. Das 3 oportunidades que o presidente sequer trabalhou às sextas-feiras em 2021, 2 foram feriados, finados e Corpus Christi. Em 20 de agosto, um dia útil, Bolsonaro não registrou nenhum compromisso oficial. O dia 1º de janeiro, feriado de Ano Novo, não foi considerado. O Brasil de Fato procurou o Palácio do Planalto para verificar se o presidente deseja comentar o levantamento feito pela reportagem. Se houver resposta oficial do governo, a reportagem será atualizada. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. Muito obrigado, Paulo. É isso aí. O jornalismo verdadeiro é esse, né? Que investiga,
né? O jornalismo do Brasil de Fato é excelente por causa disso, né? Além de ele ter o seu lado em defesa da classe trabalhadora, o jornalismo do Brasil de Fato investiga, né? 85% das sextas-feiras de 2021 é encerrado antes das 18 horas pelo presidente Jair Bolsonaro. Além de fascista, é vagabundo, não gosta de trabalhar. Essa é real. Conta de luz. A ANEEL mantém bandeira 2 vermelha em setembro. Reportagem da agência Rádio Web aqui no nosso Jornal dos Trabalhadores. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou a manutenção da bandeira vermelha 2 para o mês de setembro. Em vigor desde junho, a bandeira tarifária representa atualmente uma cobrança adicional de mais de R$ 9,00 para cada 100 kWh consumidos e é a mais cara do sistema. A ANEEL não atualizou o valor da bandeira como esperavam economistas e até mesmo parte do governo. Autoridades e técnicos ligados ao setor elétrico defendem o aumento da bandeira vermelha 2 para valor acima de R$ 20,00 por um período de cerca de 3 meses. Já a equipe econômica do governo prefere um reajuste perto de R$ 15,00 por vários meses. A decisão da ANEEL de manter a bandeira vermelha 2 em setembro ocorre no momento em que o Brasil atravessa a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Os principais reservatórios de água do país estão em nível crítico devido à falta de chuva. O cenário faz com que o governo federal recorra a usinas térmicas com um custo maior de geração. O valor extra é repassado aos consumidores finais por meio da bandeira tarifária. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Muito obrigado, Adriana. É isso, né, gente? Esse é o resultado da privatização do setor elétrico, né? Aí tem uma outra questão, se você não investe, a questão não é falta de chuva, a questão é falta de política, né? A gente fica avaliando o seguinte: se esse preço sobe, quando ele cai? Inflação leva o brasileiro a comprar cada vez menos e gastar mais. Com os altos preços, fica cada vez mais difícil fazer os itens básicos caberem no orçamento da professora de dança Michele Alves. Tô, me virando com o que dá, com o que posso. Nem carne vermelha não tô comprando mais, porque o dinheiro não tá dando, tá tudo muito caro. E amanhã eu só tenho gasolina pra ir trabalhar, não tenho pra voltar. Assim como Michele, quem vai ao supermercado ou precisa abastecer o carro, já percebeu que está levando menos para casa, embora o desembolso seja cada vez maior. E isso tem a ver com a inflação, como explica o economista e professor da PUC São Paulo, Antônio Carlos Alves. Se aumenta o preço do petróleo, acaba aumentando o diesel e a gasolina. Insumos importantes para você ter transporte dos alimentos que chega à casa dos brasileiros. E, infelizmente, acaba inflacionando o preço que a gente paga pelos produtos nas feiras e no supermercado. Então, essa é uma relação direta. A energia elétrica é o segundo item de maior peso sobre a inflação, atrás apenas do combustível mais usado no país. E por causa da crise hídrica, o professor explica que ela tende a ser, juntamente com a gasolina, a grande vilã da inflação em 2021. O que se esperava é que esses preços, que são os preços que são chamados preços administrados, diminuíssem o impacto negativo a partir de outubro, mas depende da seca. Se a seca se estender por um período mais longo, aí não vai ter como reduzir a bandeira que a gente paga o preço mais alto de energia elétrica. A energia elétrica já subiu quase 3 vezes mais que a inflação ao longo dos primeiros 8 meses do ano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice de preços ao consumidor amplo 15, que é uma prévia, avançou 0,89% na passagem de julho para agosto, enquanto a alta da energia foi de 5%. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Pois é, a gente vem acompanhando essa questão da inflação, né? Porque você vai no supermercado com R$50, faz uma compra, na outra semana você vai com os mesmos R$50, vê se você compra a mesma coisa. Os
preços estão subindo demais. E isso se deve também a uma política do Paulo Guedes, né? Que além de ser tudo isso que você vê e muito mais, ele tem, em plena pandemia, ele acabou com os estoques reguladores do Estado. O governo não tem mais estoque regulador de alimentos, e aí, de uma certa forma, o seguinte que está valendo é a regra de mercado, né? Em compensação, quando o dólar sobe, ele tem uma reserva dos nossos impostos e joga no mercado financeiro para o dólar cair. Já o arroz, quando sobe, o Guedes deixa rolar, né? O Guedes deixa rolar porque não tem um estoque regulador de alimentos para segurar o preço. É essa a política de Bolsonaro, né? É essa a política de Guedes. Muito bem, 12:03, vamos agora um resumo do que pode acontecer na semana, que é a votação do Código Eleitoral e também o marco temporal no Congresso Nacional, o Código Eleitoral e o STF julgando o marco temporal. Que na realidade, vamos começar a discussão do marco temporal desde 1500. Essa é a realidade. Vamos lá. Esta semana em Brasília promete ser bastante agitada. Câmara, Senado e Supremo têm temas polêmicos pela frente. Os deputados tentam votar o Código Eleitoral para valer a tempo das eleições de 2022. Entre as principais mudanças está uma quarentena ainda maior para juízes e militares, o que impediria a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, por exemplo, em 2022. De acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, a intenção é votar a proposta até quinta-feira. Então essa matéria também é mais uma que foi amplamente discutida, a maioria dos partidos já se sente pronta, mas alguns querem uma segunda rodada de conversas e nós vamos fazê-lo. A votação do mérito será na quinta no plenário. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, os ministros do Supremo retomam na quarta-feira o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Índios de diversas tribos ficaram durante a semana passada na capital, à espera da votação que não iniciou. A deputada Joênia Wapichana da Rede espera que o Supremo vete o marco temporal. Câmara, justamente para dizer em uma só voz que são contra o retrocesso aos direitos dos povos indígenas. São contra a tese do marco temporal que muitos têm levado, ameaçando a vida dos povos indígenas, ameaçando os direitos constitucionais, como direito à terra. Já o Senado tem mais uma semana de depoimentos na CPI da Covid. Na lista inclui até um motoboy, prestador de serviços da VTC-Log, que sacou quase 5 milhões de reais para a empresa. Além disso, claro, seguimos de olho no presidente da República, Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Tá certo, gente. Todas as notícias que nos chegam de Brasília, a gente procura olhar com muito cuidado, com muita cautela. Por exemplo, nós temos muita confiança na agência Rádio Web, mas a gente precisa entender que somente um jornalismo livre, ouvindo todos os lados, é que vai trazer a informação correta para vocês, né? Então, quando o jornalismo tem algum interesse comercial, algum interesse que fere os princípios do jornalismo, por exemplo, quando vai falar no SUS, na IPTV, falar mal do SUS, nas propagandas aparece um monte de propaganda de plano de saúde, não é verdade? Isso é o jornalismo direcionado para a venda de produtos. Aqui na Noroeste nós não temos esse problema, e na Rádio Web também não. Então por isso que a gente constrói uma comunicação pública, uma comunicação comprometida com a sociedade. Mais notícias: CPI recorre novamente ao STF para tentar ouvir governadores. A reportagem é da agência Rádio Web. O comando da CPI da Covid no Senado decidiu recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal que barrou a convocação de governadores. A suspensão dos depoimentos foi determinada por decisão liminar da ministra Rosa Weber e referendada pelos demais integrantes do Supremo no plenário virtual.
Para a CPI, a decisão do Supremo não fez distinções entre várias situações possíveis em que os governadores poderiam ser ouvidos. O petista Humberto Costa, por exemplo, assegura que seria possível ouvir governadores como testemunhas. Naqueles casos em que há o envolvimento de recursos federais destinados ao enfrentamento à pandemia e que vão além dos recursos de transferência fundo a fundo, esses sim podem ser objeto de investigação por parte da CPI. E não há nenhum problema em que os governadores possam participar como testemunhas no sentido de nos ajudar a fazer o esclarecimento. O STF barrou a oitiva de governadores no início de junho, mas só agora, praticamente em setembro, que Omar Aziz deu o sinal para que a advocacia do Senado recorra da decisão. Para o senador Marcos Rogério, do Democratas, a medida chega em um momento atrasado. Não é o fato de não se convocar o governador que implique em impedimento à investigação. Poderia-se estar ouvindo aí secretários estaduais da saúde, secretários municipais, diretores e fazendo a apuração absolutamente legítima, dentro do que manda as regras. Esse recurso apenas me parece ser algo para dar um argumento a eles de por que não investigou. Para mim é apenas para tapear a opinião pública. O pedido para vetar a convocação de governadores partiu dos próprios governadores. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. Será que não tem aí uma condição aí de você mandar prender, né, esses senadores que estão defendendo o governo nessa CPI? Né? Eu não sou contra o debate de ideias, agora essa forma como esse senador Marcos Rogério e outros atuam é nojenta, mas enfim, a democracia é isso, né? Flávio Bolsonaro teria participado de negociação para a compra de vacina nos Estados Unidos. De novo, Flávio Bolsonaro teria participado de negociação para a compra de vacina nos Estados Unidos. Reportagem da agência do Brasil de Fato. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, teria participado de uma negociação paralela para a compra de vacinas da estadunidense Vaccinity, que está ainda em fase de testes. A vacina não tem aprovação da Anvisa ou de qualquer agência sanitária estrangeira. A negociação teria acontecido durante uma viagem do parlamentar em junho deste ano aos Estados Unidos, conforme indica uma troca de e-mails obtida pela revista Isto É. Flávio Bolsonaro estava nos Estados Unidos acompanhado do ministro das Comunicações entre os dias 7 e 10 de junho deste ano, onde cumpriram a agenda em Nova York e na capital Washington. No dia 9, o filho do presidente recebeu um e-mail do advogado Stelvio Bruni Rossi, endereçado ao seu gabinete. No texto que foi publicado pela revista Isto É, Stelvio Bruni Rossi se refere ao senador Flávio Bolsonaro, lembrando que ambos estiveram juntos em uma festa em Washington. Além disso, de que teriam conversado durante a festa sobre a vacina americana. Portanto, é feita uma solicitação de reunião com o parlamentar ainda durante a viagem. Outro trecho cita que essa seria uma oportunidade para o governo obter preferência para solicitar a reserva de lote de vacinas, estabelecendo negociação prioritária com a empresa. Segundo a publicação, a mensagem de Stelvio foi encaminhada pelo gabinete do senador ao secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, que havia assumido o cargo em março, no lugar do coronel Elcio Franco, investigado pela CPI da Covid. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Obrigado, Daniel Lamir. É isso, gente. Agora virou farra. Todo mundo quer vender vacina e todo mundo quer comprar vacina daquele jeitinho. Né, seu Flávio Bolsonaro? Que bom, né, que você agora entra na lista, né, de possíveis investigados, né? Já o negócio de laranja acabou faz tempo, né? Nós não estamos na safra da laranja mais.
Agora nós estamos na safra da vacina. E assim vai indo, né? Muito bem. Alexandre de Moraes afasta delegado de inquérito que envolve Bolsonaro. Essa matéria é interessante, vamos acompanhar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento do delegado Felipe Leal do inquérito que investiga suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, acusa o presidente de violar a autonomia da PF para proteger familiares e aliados. Moraes afirmou que o delegado da PF extrapolou funções ao investigar atos do atual diretor-geral da corporação. Leal queria incluir no inquérito as decisões de Paulo Maiorino sobre troca de delegados que atuaram em investigações envolvendo o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No entendimento do ministro do Supremo, essas informações não têm qualquer relação com o inquérito que foi aberto antes do atual diretor-geral assumir o comando da PF. O inquérito agora será redistribuído para um policial do grupo de delegados que cuida de investigações envolvendo pessoas com foro especial. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Pois é, a gente falou sobre isso também aqui no Jornal dos Trabalhadores na semana passada, sobre a sabatina do Aras, né? Dizendo que o Aras não fez nada em relação à troca do delegado da Polícia Federal que estava investigando o filho do Bolsonaro, né? Na realidade, o que aconteceu? Várias situações vêm acontecendo aí. Nós temos aí um procurador que é o engavetador da República que foi reconduzido, né? E agora, cara, eu não esperava tudo isso desse Moraes, né? Alexandre de Moraes. Mas a gente tá vendo aí que a coisa é séria, né? Ele tá jogando peso. Vamos ver como é que ele vai se comportar daqui para frente, né? Muito bem, a pandemia escancara a desigualdade e a fome explode no país. Reportagem especial da Brasil de Fato. Vambora! Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Disse que queria algo para comer e foi quando eu me via abrindo o armário e já não tinha nada. Desejo, necessidade. Depois dessa crise toda, eu espero que nunca mais ele tenha que passar por esse momento na vida dele, de virar e falar que tá com fome e não tem nada para comer. Para uma criança, tem que ter a quarta, né, que é o lanche da tarde, que falta muito. O que essas mulheres têm em comum? Necessidade, desejo, além de serem mães responsáveis pelas famílias e representarem milhões de brasileiros que têm enfrentado a fome no seu dia a dia. Você chegar de manhã e procurar um biscoito para o seu filho tomar café e não ter. E é triste. Silvana Souza dos Santos é moradora de Valparaíso de Goiás. Mãe solo, cuida de 3 filhos adolescentes e de uma irmã também adolescente. Ela viu a fome chegar em casa após ficar desempregada por causa da pandemia. Silvana trabalhava em jornada intermitente, aquela que não dá garantia de salário e nem de emprego constante. Eu sempre trabalhei. Aí chegou esse tempo que eu fiquei desempregada e não tinha, né? E eu não tenho outra renda. Então chegou a faltar alimentos na mesa delas, porque com a pensão, que não é muito, eu pagava a prestação da casa, às vezes pagava água, às vezes pagava luz, ficava assim. Essa situação de desemprego e falta do que comer atinge atualmente 116 milhões e 800 mil brasileiros. São aqueles que estão em insegurança alimentar. O professor e coordenador da rede Pensan, Renato Maluf, explica que a insegurança alimentar pode ser considerada de leve a grave.
uma insegurança alimentar leve, que é quando o padrão alimentar ficou comprometido em função de alterações que a família teve que fazer na composição da sua alimentação, realizando refeições com uma qualidade inferior a que está habituada. Ela pode estar em insegurança alimentar moderada, que é quando a ruptura do padrão alimentar compromete também a quantidade. E, por fim, a condição pior é justamente a insegurança alimentar grave, que é quando pelo menos um membro daquele domicílio passou fome. Passar fome quer dizer, por exemplo, ficar o dia todo sem comer. Pelo menos 19 milhões de brasileiros passam fome. Os dados estão no Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. O estudo foi desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. A agência Rádio Web conversou com várias famílias. Os depoimentos comprovam o que diz o inquérito. A fome se espalhou por todo o país. Aos 21 anos, Letícia Raquel Cardoso do Nascimento é catadora de material reciclável. A jovem mora na Ceilândia. A região administrativa do Distrito Federal fica a 40 quilômetros da capital do país. Letícia se viu sem nada após a empresa onde trabalha parar as atividades. Ela lembra exatamente do dia em que o filho lhe pediu um alimento, mas ela não tinha. Foi no mês de setembro, meu menino de 3 anos disse que queria algo para comer e foi quando eu me via abrindo o armário e já não tinha nada. Foi bem difícil. Ai, gente. Em Araguaína, no Tocantins, a história se repete. Sônia Landes da Silva, de 34 anos, mãe de 10 filhos, já ficou sem comida para alimentar as crianças. No dia em que conversamos com ela por telefone, o almoço só aconteceu porque os vizinhos e parentes ajudaram. Hoje eu fiz um arroz com feijão e uma ossadinha no meio do feijão, né? Quem arrumou foi a minha vizinha que me cede a água. Porque tem dia aqui que não tem nem feijão pra cozinhar, né? Aí o feijão já foi a madrinha da minha menina que mandou um pacote. E as histórias se multiplicam. Iraildes Araújo Cunha é responsável por 2 filhos e uma neta em Porto Seguro, Bahia. Ela se recorda da noite em que foi dormir preocupada se teriam algo para comer no dia seguinte. Faltou o básico mesmo. Algumas noites que eu já fui dormir pensando no dia seguinte, não por minha causa, mas pelos filhos. Às vezes a barriga dói mais do que, né, outras coisas. Mas infelizmente é o Brasil que nós temos, né? 2021, ano assolado por uma pandemia provocada pelo novo coronavírus. O desemprego aumentou, os preços dos alimentos e do gás subiram a galope. E o sonho de muitos em erradicar a fome no Brasil parece ter ficado para trás. Nós temos alguns problemas que são absolutamente emergenciais. 32 milhões estão com fome. Trata-se de matar a fome de 32 milhões. A fome não espera. A fome não pode esperar 10 anos para ser resolvido. A fome precisa de comida já. Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Na segunda parte dessa reportagem, você vai saber por que a fome voltou com tanta força. Também vai ouvir as propostas para o Brasil superar a insegurança alimentar. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De Brasília, Janaína Oliveira e Sandra Fontela. Sonorização, Marcelo Bonora. Tá aí, gente, a fome tá aí, na sua casa. A fome está aí, no seu vizinho.
Eu quero lembrar o seguinte, aqui na nossa região nós construímos um banco de alimentos no sentido de garantir com que as pessoas tenham alimentação e fiquem em casa. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês abertamente aqui, o seguinte, nós conseguimos 18 toneladas de alimentos e a coisa só crescia. Chegou um momento que a gente falou, olha, a miséria tá demais. Pegamos o cadastro das famílias e entregamos para a prefeitura tomar providência. Não tomou nenhuma. Era na época do governo Jonas ainda. Entregamos para o Ministério Público, para promotora de direitos humanos. A fome está arrebentando o nosso povo. Para sair dela tem outra opção. Nós precisamos pegar nossas reservas e comprar comida. Nós precisamos pegar as terras ociosas na mão de fazendeiro pilantra e plantar arroz. Nós precisamos pegar essas grandes quantidades de soja do agronegócio e plantar arroz. Essa é a real. Precisamos fazer uma revolução social nesse país de novo. Porque com isso aqui, do jeito que está, não dá. Muito bem, olha só. Muitos profissionais de saúde estão incapacitados porque pegaram Covid. Eles precisam ser indenizados. Então a matéria é essa: profissionais de saúde incapacitados pela Covid podem ficar sem indenização. O pneumologista Ubiratã de Paula contraiu Covid-19 em maio do ano passado e precisou ficar entubado por 6 dias. Ao todo, ele esteve internado por 24 dias e 16 deles em uma unidade de terapia intensiva. Eu fiquei afastado 2 meses depois da alta, porque eu não tinha condições de força muscular do trabalho. Minha função pulmonar só normalizou no exame que a gente faz depois de 9 meses. O Ubiratã tem 69 anos e levou 3 meses para recuperar o paladar e o olfato. Até hoje, testes em bicicleta e esteira mostram redução na capacidade de exercícios. O relato do médico é apenas um exemplo da chamada Covid longa, em que o coronavírus causa danos mais duradouros. Os mais comuns são fraqueza, falta de ar, dor de cabeça, desatenção, perda de memória, com reflexos mais ou menos graves nas atividades de trabalho. A discussão sobre os efeitos prolongados do novo coronavírus voltou à tona esta semana, depois que o governo Bolsonaro acionou o STF, Supremo Tribunal Federal, para tentar barrar as indenizações a profissionais de saúde que ficaram incapacitados ao trabalho pela Covid. Esse não é o caso de Ubiratã, mas de alguns dos seus pacientes. Segundo o relato do pneumologista, não é raro que esses problemas provoquem o afastamento de profissionais da saúde. Estudos apontam que a Covid longa afeta cerca de 10% dos pacientes. A gravidade das sequelas varia e, principalmente quando há comorbidade, podem durar a vida toda. Ocorre que a Lei 14.128 de março de 2021 determina que a União garanta a compensação financeira de R$50 mil em parcela única a profissionais e trabalhadores da saúde que atenderem pacientes de Covid e se tornarem permanentemente incapacitados para o trabalho. A mesma indenização se aplica a cônjuges, companheiros ou aos dependentes e herdeiros em caso de óbito. Bolsonaro incluiu esse trecho da lei no início do ano, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. Na última quarta-feira, o governo fez uma nova tentativa de barrar essa compensação financeira. A ação enviada ao STF foi assinada pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco. Célia Medina, que é supervisora do programa Mais Médicos em São Paulo, acompanha de perto a realidade dos trabalhadores da saúde e defende o pagamento de indenização. São pessoas que, mesmo passada a fase aguda da doença, continuam por muito tempo sentindo fraqueza,
falta de ar, dor no peito, problemas mentais também, problemas de memória, problemas de dificuldade de elaborar o pensamento e também problemas emocionais, né? A depressão é muito frequente. Então, muitas pessoas, por essas sequelas, acabam não tendo o rendimento necessário para a sua própria sobrevivência, né? Garantir uma compensação financeira, segundo Medina, ajudaria a reduzir estragos na legislação trabalhista causados pelo atual governo. Há um número muito grande e importante dessas pessoas que perdem o emprego, né, justamente por falta dos direitos trabalhistas. Perdemos tanto direito trabalhista nesse governo, né? E aí ela fica jogada à própria sorte. Por isso que é muito importante que o STF não aceite esse veto do presidente. A ação de Bolsonaro está sob análise da ministra Carmen Lúcia. Na última quinta, ela pediu mais informações ao governo federal para tomar a decisão sobre o veto. A expectativa é de que haja uma definição sobre o caso na semana que vem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos. Muito obrigado, Douglas. Pois é, gente, muita gente estão com sequelas da Covid-19. E isso é uma situação muito complexa que a gente vai vivendo. Primeiro, o Estado brasileiro não garantiu segurança para os trabalhadores na questão da Covid-19. Patrões, a maioria, aqueles que andavam em seus carros com vidros fechados, impunham aos trabalhadores: vá trabalhar, esse vírus é uma gripezinha. Vários trabalhadores morreram, vários estão com sequelas. Crianças perderam seus pais. Eu conversava com a minha amiga psicóloga Elizabeth Zusa, e agora, hein? Como é que vai ser o pós-pandemia? Daí, profissionais de saúde que foram da linha de frente, que encararam de frente a Covid, estão incapacitados para exercer sua profissão e ter uma qualidade de vida. Vai percorrer milhares de ações trabalhistas e nós avisamos que isso iria acontecer, porque patrõezinhos, pilantras e safados botavam o povo para pegar risco, correr risco de pegar o vírus no ônibus, né? E deu no que deu. Mais de 550 mil mortes. Pessoal, 12h30, está chegando ao final do nosso Jornal dos Trabalhadores. Eu agradeço imensamente sua participação aqui. Eu lembro que amanhã nós teremos uma reportagem especial sobre a tentativa de fechamento da Escola Nogueira aqui da Vila Boa Vista. Ouvimos pais, ouvimos professores, ouvimos alunos, ouvimos especialistas, enfim, uma super reportagem em defesa da nossa comunidade. Tchau, gente, até a próxima, se Deus quiser. Amanhã, 11h30 da manhã, estarei de volta com o Jornal dos Trabalhadores. Tchau, valeu! Termina aqui mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores, uma produção da Rádio Noroeste FM. Apresentação e edição, Gerry de Oliveira. Noticiários fornecidos pelas agências Rádio Web, CUT, Brasil de Fato, Rádio Brasil Atual e sites e blogs democráticos de todo o Brasil. Direção-geral, Cristiane Costa. Nossa equipe agradece sua atenção e audiência, convidando você a estar conosco amanhã, no mesmo horário, em mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores. Até lá!